Fala, galera! Ó, produtos licenciados dos maiores clubes do Brasil você encontra na GoCase. Cupom CHARLA, descontos especiais pra você. Acesse o QR Code. Seguinte, Fábio, vamos começar a falar sobre a sua carreira. Explica pra galera de onde tu é, como é que tu começou a jogar, mano. Bom, na verdade, eu sou de Manaus, né, do Amazonas. Ah, tu é de Manaus, Isso, cara. sou de Manaus, do Amazonas, né, e comecei a jogar, né, na base lá, em Manaus, no América, né, quando eu tinha 15 anos. Inclusive até só jogava pelada mesmo, no campo de areia, né, com os amigos de infância. E aí uma certa tarde, um amigo meu me colocou no carro, me jogou dentro do carro e falou assim, não, eu vou te levar pra um clube, tu tem condições de jogar. E aí tu já, tipo, metia gol direto? Como é que era? Não, só nas peladas, né? Mas aí depois ele me colocou no carro, me levou pro clube, eu fui fazer um teste lá no América, e eu fiz um teste lá e o treinador gostou de mim e eu fiquei lá treinando, cara. Fiquei lá durante um ano lá treinando. E o América de Manaus? É, o América de Manaus. O treinador era até o Amadeu Teixeira, né? Teve até uma reportagem no Esporte que ele era o treinador mais velho que existia num clube. Mais velho do mundo? É, do mundo. Mais de 42 anos já no clube. Direto. É só ele que era treinador, pô. Não tinha ele treinador? Só tinha ele treinador. Ele era o treinador e o dono. Ele era o seu Amadeu, cara. Ele era o treinador e o dono, né? A única chance do treinador não cair é ele ser o dono. Ele não vai se demitir, né? E aí eu me transferi depois para uma escolinha, né, que dava a oportunidade de sair de Manaus, né, do Antônio Piola. E acabei vindo pro Rio de Janeiro, né, através dele. Ele que te traz pra cá? Ele que me trouxe pra cá. Fiquei treinando mais 2 anos lá em Manaus, até 98, 99. Né, fiz alguns campeonatos lá, fui artilheiro dos estaduais lá, né, sub-17. Comecei a me destacar. Fiz um trabalho muito bom fisicamente para me chegar preparado, né, nos clubes. E adquiri minha velocidade de lá, né. Era uma característica forte. Era uma, sua, né? uma explosão. Uma característica forte, é. Já vem direto pro Flu? Não, vim fazer teste no centro de treinamento do Reinaldo Pita. Sim. Naquela época, o Reinaldo Pita era empresário do Ronaldo, né? Então tava na exceção, né? Ele é Orixene Martins, né? É, isso aí. E aí eu vim pra eles me avaliarem, né? Eu cheguei no Rio, fui no escritório dele. Aí ele falou pra mim que eu não ia pro centro de treinamento, né? E aí eu até fiquei na casa do tio Zilo, que trabalhava junto com ele, né, lá na ilha. E aí eu comecei a fazer teste. Fui no Botafogo, fui na Portuguesa da Ilha. Enfim. Né? Mas como é que pra você foi chegar no Rio essa época, mano? Tu de Manaus, assim, olhar o Rio de Janeiro, assim. Cara, na verdade, pra mim, Bruno, assim, foi estranho porque, assim, eu sempre pensei, a minha família foi fundamental pra isso. Na época, até meu pai tinha sofrido um AVC e tava no hospital. Né? Então, assim, eu saí de Manaus, garoto, com 16 para 17 anos, né, atrás do meu sonho. Né? E a minha mãe nunca me empatou, né? Porque é difícil, né? Você mandar um garoto pro Rio de Janeiro com um rapaz que você nem conhece, só 2 anos de convivência. Eu tinha 17. 16 para 17, acho que eu tinha 16 para 17 anos. Aí chega aqui e vê isso tudo aí assim, cheguei aqui, vi isso tudo aqui, cara. E aí morar na casa de umas pessoas que eu nunca tinha visto, nunca conheci. Tem que ter confiança. Eu tava até conversando no Bastidores ali uma história engraçada, que quando eu cheguei lá, né, eu sentava pra jantar, pra almoçar, e ele só bebia água com gás, pô. E aí eu fui beber água com gás, cara, ruim demais. E aí eu bebi água da torneira, cara, no banheiro, né. Mas você ficava na casa de quem? Eu ficava na casa do tio Zilo, né. É um rapaz que trabalhava com o Reinaldo Pita. Ele só bebia água com gás? Ele só bebia água com gás. E aí, assim, eu não gostava, né, cara. Então eu tinha que beber água da bica, né. Caraca, isso na ilha do governador, né? Eu fiquei lá, acho que uma semana na casa dele. Cara, como é que é, né? E aí eu já tava ligando pra uma tia minha que tava no Rio Grande do Sul, né? O filho dela tava no centro de treinamento lá, porque era isso que eu queria, pô. Eu queria um local só pra me treinar, se alimentar, me preparar pra mim ir pros clubes. Só queria isso. Né? E aí desenrolou, fiquei 2, 3 semanas aqui no Rio de Janeiro e fui pro Sul. Aí você ainda vai pro Sul, mano? Eu fui pro Sul, Aí vai parar onde lá? Eu fui pro centro de treinamento, né? Ficava 3 horas de Porto Alegre, Candelária, o nome da cidade. Depois de Santa Cruz. É porque a galera vê você fazendo gol no Flu, a galera acha que você foi criado em Xerém, base em Xerém, foi isso e não. Não. Bateu aqui no Rio, aí foi pro Sul. Bati no Rio, depois eu fui pro Sul, fiquei no centro de treinamento, eu fiquei acho que 9 meses lá.
E aí, já tava com 18 anos, né? E a idade já tava avançada já, eles estavam falando pra você estourar, né? Entrar no clube, né? Tem uma história até engraçada que eu já tava tão chateado que eu resolvi fazer um teste no Juventude. E eu peguei minhas coisas, eu fui pra Porto Alegre, pra casa dela. Falei, não, vou fazer o teste. Aí o cara foi lá atrás de mim e falou, não, Fábio, a gente vai arrumar um clube pra você. Eu dei que deu uma pressionada, entendeu? Porque, pô, eles falaram que era o melhor atleta que tinha lá na concentração. Pô, e eu falava assim... Mas era uma molecada, Era isso? molecada, pô. Vários lugares do Brasil. Vários lugares do Brasil. Caramba. Mais lá do Sul ainda. Né? Mas E lá também era do esquema do Reinaldo? Não. Eita, não. Era a Porcão que patrocinava lá, a churrascaria. E aí eles que patrocinavam Porcão. lá, né? A Porcão. Ah, né? tá. E aí eles faziam esse trabalho pra trazer pra cá. A gente tinha jogadores aqui no Flamengo já tinha jogadores no Fluminense. E eu voltei pra lá quando acho que demorou mais um mês. Foi um capitador do Vasco ver um jogo lá nosso. E ele gostou do meu futebol. Ele falou, vou te levar pro Vasco. E aí me trouxe pro Vasco. Pro Vasco? É, pro Chegou Vasco. aqui, bateu aqui em São Januário. Bati em São Januário, cara. Mas já com 18... Já com 18 anos. Primeiro ano de junho. Tava na metade já. Pro final já, pra estourar, pra ir pro segundo ano de junho, né? Porque naquela época era junho. Era junho. Né? Hoje era infantil, juvenil e júnior. Hoje vai no sub-20. E hoje é sub-20, hoje é tudo dividido. É sub-14, sub-15, sub-16. Agora é tudo com a mesma faixa etária de idade. Né? Aí você chega aqui no Vasco, o que você vê no Vasco? Você lembra assim? Cara... Não, eu cheguei no Vasco, cara. Na verdade, eu cheguei de madrugada. Cheguei num dia de madrugada, 2 horas da manhã. E aí, o cara me levou, tava todo... Pô, a gente eu entrei no quarto, né? Era aqueles biliches, né? 22 atletas dentro do quarto. Aí eu falei, caraca, mano. Eu entrei, né? E dormi, né, cara? Eu acordei 8 horas. Mas os atletas não acordavam cedo, né, cara? Quando tinha treino de tarde. Acordava 11 horas, meio-dia já pra almoçar. Aí eu acordei, cara, e, pô, o cara me deu um guarda-roupa lá, né? Me deu um espaço lá, né? Pô, não tinha nem divisória, pô. Todos tinham divisória. Menos o meu. Eu botei minha roupa lá no chão. Aí eu saí, cara. Fui lá pra arquibancada. Porra, aí eu comecei a chorar, cara, assim... Isso era no alojamento de São Januário? Alojamento, é. Aí eu comecei a chorar ali pro campo, assim, de São Januário. Falei, cara, onde eu tô, cara? Aí começou a passar um filme na minha mente, né, cara? Assim, eu comecei a chorar. Falei, cara, não conheço ninguém e tal. Bateu aquela, tipo, solidão. Aí eu fiquei umas 2 horas sentado na arquibancada, cara. Quando deu umas 10h30, eu voltei, quando eu entrei no quarto, cara, os caras estavam tudo acordado, mano. Aí eu passei direto assim, fui direto no meu guarda-roupa, né? Aí fiquei lá pensando, cara, ninguém falou comigo, cara, assim, normal, né, cara? Ninguém falou comigo. E aí fiquei, cara, lá no Vasco, comecei a treinar. E aí, quando eles viram que eu tinha futebol... E outro detalhe, né, cara, a gente que vem do Norte, a gente tem muito preconceito, né, no começo. E se você não se impor mesmo, não tô falando assim, dentro de campo, dentro do treinamento, né, mostrar que você tá ali, né, porque eles não querem que venham outros jogadores e tomem a vaga deles. Ah, é. A galera fica desmerecendo. Fica desmerecendo, né, e aí falaram que, pô, vocês trazem jogador pra fazer avaliação e botam dentro do quarto aqui junto, pô, aí começaram a reclamar. Eu escutava isso, né, cara. E eu passei 2 semanas assim, sem falar com ninguém, só treinando. Aí eles pediram minha documentação, pô. E os caras, quando viram realmente, aí, quando eu comecei a fazer coletivo, fazer gol, já realmente... Aí começaram a conversar comigo e tal. Pô, de onde tu é e tal, não sei o quê. E aí aconteceu, cara, a minha história. Aí os caras começaram a me chamar de Alex Alves lá. Falou que eu parecia muito, as características, assim, de velocidade. Aí começaram a me apelidar. E aí foi, cara, fui indo. Aí eu fiquei lá no Vasco um ano, cara. Um ano no que é hoje sub-20. Hoje é sub-20, Chegou a ver algum jogador foda lá, assim? Não, naquela época o time do Vasco profissional era Romário, Edmundo, né? Cara, ele tá falando de que ano isso? 2000? 2000, pô. 99 pra 2000. Chegou a ver os caras, assim? Pô, treinava com os caras tambm, cara. Já treinava com os caras? Já treinava, Bruno. Eu comecei a treinar, o Lopes começou a me chamar, né? E o que acontece? Às vezes, à tarde, eu ficava na concentração, né? A maioria dos jogadores era do Rio de Janeiro, né? E eu ficava na concentração. Às vezes os caras subiam lá em cima. Falaram, pô, Fábio, o Lopes tá precisando de atacante lá. Pô, me amarrava, cara. Descia, me arrumava e ia treinar com os caras. Entendeu? E aí comecei a mostrar meu futebol pra eles. E era uma parada foda mesmo? Assim? Era complicada porque o Lopes gostava do meu futebol, cara. Assim, do jeito que eu jogava, do jeito que eu me colocava ali dentro do campo ali, ia pra cima do zagueiro mesmo. Os caras ficavam putos comigo, né? Moleque, né, cara? Fazer uma correria... Os caras não queriam pegar o jogador correria, né? Aquela zaga lá, o zagueiro. O time do Vasco tinha Baiano, Alexandre Torres,
Mauro Galvão. Odivan. Porra. O Jéder da base tava subindo aí. O Jéder tava, pô. Pô, o Jéder era brabo, mano. É, né? Metia porrada. Metia porrada. Eu tinha um pouco de medo dele, mas era muito forte, pô, o Jéder. O negão era brabo. Foi pra mano. Rússia depois. Porra, Mas, cara, eu assim, não me intimidava muito não, porque eles me batiam, aí o Lopes falou, pô, deixa o moleque, pô, não sei o quê, sabe? Aí o Lopes gostava muito do meu futebol, cara. Só que não tinha como subir naquela época, assim. Não. Os caras tinham 7 atacantes bons, cara. Porra, Entendeu? Então não tinha brecha ainda, né? E eu era primeiro ano de júnior. Sim. Tinha o Dedé, né? O Dedé tava, O Cristiano, falecido cara Cristiano, um atacante que tinha lá também. Ele morreu até lá fora, pô, depois. Ele tava lá também, que tinha subido o Júnior, tinha um Já Dedé. tinha o Souza, o Léo Lima, tudo no banco. Tinha o Souza e o E Lima. pegaram do Madureira. Não, mas o Souza e o Lima tava... Eu não sei se o Souza e o Lima não tinha chegado ainda. Eu acho que não tinha chegado ainda, tinha não. 2000. É. Que eles vieram Chegou um do... pouquinho depois. Eles chegaram... Pessoal, Não, em pô. 2003, né? Não, eles estavam lá já estavam lá, Bruno. Eles estavam porque eles chegaram chegou do pra- Madureira pro Júnior. Isso. Com promessa já de É que eu subir tinha já. uma porque eles- lembrança que em 2000 tem uma foto do banco. É que o Dedé, eles vingaram, né? O Dedé não explodiu como ele. Lembra do Dedé? Aquela panterinha. O moleque nessa época aí, do time do Vasco, quando ele entrava, mano, o moleque fazia uma fumaça. Pô, ele ia fazer fumaça. Tinha velocidade. Rápido. Mas você tá falando aí de um... Beleza, tinha um 5, Eu não sabia 7... dessa tua passagem do Vasco. É. Pra mim, era o Fluminense... Não, até agora a gente não Direto chegou não, em Xerém. não foi direto não. Eu comecei lá no Vasco. Então- Eu achava até que eu ia subir lá no Vasco e estourar no Vasco, cara. O momento porque... do Vasco era o momento pica, né? Mas é como eu falei assim, eu tinha um problema dentro do Vasco, que tinha um diretor lá que tinha uma empresa, né? Ele tinha uma empresa, e aí, o que acontece? Eu era primeiro ano de junho, tinha uns caras na minha frente de atacante que iam subir, quer dizer, que iam estourar a idade, né? E aí eu falei assim, pô, o outro ano é minha vez, é minha chance, né? Só que subiram os garotos mais novos, que eram na empresa, pô. E aí os garotos novos começaram a jogar na minha frente. E aí, Porra, isso no futebol... porra, isso aí, irmão, vou te falar, é complicado. O famoso pistolão. Porque você pra não galera entender. Se eu assim, fosse tem um- vários jogadores de um empresário, né? Às vezes o empresário em algum clube ou outro, na época o Fábio tá relatando aqui, Um dirigente. ele tá lá com o dirigente e tudo mais e tem que subir a galera dele. outros jogadores E aí que fura a estão fila. dele. Não é dele, Isso é. acontece muito. E aí Não o cara sei fala assim, hoje, aí o cara fala, eu tenho que ser do empresário tal pra poder jogar, senão... Verdade, pô. E aí eu por ter, assim, não por eu estar mal, sabe, cara? Mas assim, é injustiça, né? Você saber que você tá bem, tá jogando bem, todo lugar que eu ia pra jogar, eu jogava bem, fazia gol, treinava bem, todo mundo me elogiando, o Lopes já gostava do meu futebol, pô, cuida desse garoto aí na base, cuida dele e tal, enfim. E aí, chega um certo tempo que eu tive uma lesão lá de pubis, né, uma lesão de pubis, eu fiquei parado, e aí meu empresário resolveu me tirar, eu falei assim, ó, cara, não quero ficar aqui no Vasco, mas ele já tava em negociação já com esse rapaz aí da base, entendeu? Pra ver se a empresa me comprava e tal. E aí não deu certo. E aí eu acabo saindo do Vasco. Aí eu fui tratar fora, né? A minha lesão. Fui tratar fora, fiquei acho que 2, 3 semanas lá morando na casa dele, lá na Barra. E aí foi quando ele... Eu quase ia pro Olympique de Marseille, o Abel tava lá. Eu quase ia pra França, cara, quase. Foi por pouco que eu não fui. Caraca, mano. E aí estava já em negociação, eu falei, pô... Talvez se eu fosse pra lá, acho que ia ser até melhor. Mas assim, enfim, né? A gente não... Isso são coisas do futebol, cara. E Depois, aí... quando o que aconteceu, a gente vai trocar essa ideia sobre a sua carreira, talvez fosse melhor você estar na Europa, Pô. mais assistido, né? Sim, Novo, sim. né? Novo, pô. Com toda a força que eu tinha, né, cara? Toda a vitalidade que eu tinha naquela Ia época. terminar novo. a formação ali. E aí, ele falou assim, ó, vamos pro Fluminense, que estão se estruturando lá, né? Deu aquela reviravolta lá da Série B pra primeira, que fizeram a João Avelange. E aí eles se estruturaram e falaram, não, então vamos. E aí eu chego no Fluminense na metade de 2000... Na metade de 2000, aí Ainda você chega em ainda Xerém. pros juniores, né? Pra chegar. Juniores aí pra Xerém. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.